que diz assim: alguns computadores se tornam vulneráveis a vários tipos de ataques. Um desses ataques consiste em adivinhar por tentativa e erro um nome de usuário e senha. O ataque que contém essa técnica é chamado de letra A, spoofing, letra B, brute force, letra C, defacement, letra D, sniffing. Pessoal, antes de sair respondendo, vamos descobrir o significado de cada alternativa. Vamos pegar a letra A. O que significa o termo spoofing quando a gente relaciona com ataques em relação à segurança da informação? Significa uma técnica de mascaramento. Existe o chamado IP spoofing, que cria um mascaramento do endereço de IP que foi utilizado para realizar um determinado acesso, de uma forma a aparentar que o acesso foi realizado por um IP, quando na verdade ele foi realizado por um outro endereço de IP. Isso é um IP spoofing. Imagina um atacante que ataca um sistema e lá no sistema que foi atacado fica registrado um determinado IP, só que quando vai se realizar uma investigação, se descobre que esse IP não era o IP verdadeiro que realizou o ataque. O ataque foi realizado por um outro endereço de IP que criou a técnica do mascaramento, do IP spoofing, para registrar um IP falso, que não é o IP verdadeiro que realmente realizou aquele ataque, fazendo com que então esse atacante possa se esconder na hora que ele faz um ataque, porque ele está fazendo um mascaramento do seu endereço de IP para que ele não seja facilmente reconhecido. Isso é o chamado IP spoofing. Existe também a técnica do e-mail spoofing. Essa é criada para alterar os campos dos cabeçalhos de e-mail, como por exemplo o endereço de remetente, de forma a aparentar que esse e-mail foi enviado de uma determinada origem, de um determinado remetente, quando na verdade ele foi enviado por uma outra origem, por um outro remetente. Claro que eu vou fazer um exemplinho aqui de e-mail spoofing só para a gente ter uma ideia. Imagina que tu recebe no e-mail e o e-mail tinha como remetente empresa legal ok @isomesmo.com.br. Isso é o que estava aparecendo do e-mail, mas que por trás desse e-mail mascarado, quem realmente enviou o e-mail era um outro e-mail que não aparecia, chamado atacantelouco@provedorestranho.com.br. Isso seria uma técnica de e-mail spoofing, onde o atacante fez uma máscara no endereço de e-mail para a pessoa que recebe visualizar um endereço de e-mail, quando na verdade quem realmente enviou foi um outro endereço de e-mail que está ali mascarado. Isso é a técnica do spoofing, que tem o IP spoofing e o e-mail spoofing, a técnica do mascaramento, certo? Não é o que a questão pedia, porque a questão pedia um método de descobrir nome de usuário e senha por tentativa e erro. Até agora não deu certo. Vamos ver a letra B, que fala sobre brute force. O que é brute force? É o ataque por força bruta. E aí sim, pessoal, o ataque por força bruta é um ataque utilizado para descobrir por métodos de tentativa e erro um nome de usuário e uma senha e assim acessar aquele site, aquele computador ou aquele serviço em nome e com as mesmas permissões de acesso do usuário que teve o seu nome de usuário e a sua senha descoberta. Então existem programas hoje desenvolvidos especificamente para realizarem os ataques por força bruta, que ficam tentando descobrir qual é a senha do usuário de forma muito rápida, fazendo várias combinações de senhas possíveis, tentando usar dados pessoais do usuário, porque muitas vezes as pessoas se utilizam de dados pessoais para criar senhas, o que não deveriam, porque isso torna a senha fraca. E um ataque por força bruta se conhece os dados daquela pessoa, como a data de nascimento, o RG, o CPF, eles tentam fazer combinações com esses números para tentar descobrir se essa não é uma senha que o usuário escolheu, ou usar listas de senhas que corriqueiramente são utilizadas por muitos usuários e tentar descobrir se esse usuário não utilizou uma dessas senhas. Isso é o ataque por força bruta. Vou repetir, ele utiliza métodos de tentativa e erro, fica tentando várias combinações até tentar descobrir de fato qual é a senha daquele usuário. Então, quando a questão fala sobre tentativa e erro para descobrir nome de usuário e senha, o ataque é chamado de brute force ou ataque por força bruta, que nós temos aí na letra B de Brasil como gabarito e a resposta dessa questão. Mas vamos descobrir também o significado da letra C e D. Vamos pegar a letra C, que fala sobre defacement.
que é o defacement? É a pichação, é a desfiguração de uma página da web. Como assim, professor, pichar uma página da web e desfigurar? É um tipo de ataque que é utilizado para alterar o conteúdo da página da web de um determinado site, principalmente de empresas, instituições ou organizações. Imagina essa empresa aqui, que é dona desse site de procura, imagina que assim é a página inicial dessa empresa, desse site de busca. Imagina que alguém ataca esse site e faz uma desfiguração na página inicial desse site e agora aparece escrito web malware. Claro que todo mundo vai chegar nessa página e não vai querer fazer a pesquisa, justamente porque vai achar estranho, tá escrito web malware, vai ficar com receio. Imagina o prejuízo dessa empresa, de quantas pessoas, mesmo que dure lá 10 minutos, imagina em 10 minutos quantas pessoas deixarão de fazer a pesquisa porque olharam a página desse jeito. Isso é um ataque que nós chamamos de defacement ou desfiguração de página ou ainda pichação. Altera o conteúdo da página da web original de um determinado site, botando uma outra mensagem, um outro conteúdo qualquer. Certo? Então não era a resposta, porque defacement também não é para descobrir nome de usuário e senha por tentativa e erro. E aí, finalmente, na letra D, sniffing. Sniffing, o que é isso, professor? É a interceptação de tráfego. Usam programas chamados sniffers, que são verdadeiros cães farejadores na rede. Então, o sniffing é um ataque que vai ser colocado em rede, numa rede de computadores, como a própria internet, intranets e assim por diante, para tentar ficar interceptando o tráfego de dados naquela rede e tentar ficar descobrindo informações importantes. Então é uma técnica utilizada para inspecionar os dados que trafegam em redes de computadores por meio de programas específicos chamados de sniffers, que funcionam como verdadeiros farejadores, buscando dados importantes ou que eles entendem como importantes e capturam isso e enviam para o invasor, que recebe esses dados que são interceptados da rede. Existem os sniffers com interceptação de tráfego em rede, que são maliciosos, mas existe também a interceptação de tráfego em rede que é autorizada. Vou explicar melhor. Olha só o que a cartilha de segurança do Comitê Gestor da Internet do Brasil fala sobre esse assunto. Usado de forma maliciosa por atacantes para capturar informações sensíveis como senhas, números de cartão de crédito e conteúdo de arquivos confidenciais que muitas vezes trafegam na rede por meio de conexões inseguras, isto é, sem criptografia. Esse é um uso malicioso para interceptar os dados da rede. Agora, existe o sniffing, que é usado de forma legítima, muitas vezes até por administradores da rede, para detectar algum problema, analisar o desempenho ou até monitorar possíveis atividades maliciosas nos computadores da rede que são administrados por esse administrador. Ou até usado muitas vezes em investigações da Polícia Federal, da Receita Federal, com medida judicial lá para interceptar dados em uma determinada rede e fazer aquela determinada investigação, claro, com autorização judicial. Isso é a ideia do sniffing usado de forma legítima, que também não era a resposta da questão, porque a questão pedia método por tentativa e erro para descobrir nomes de usuário e senha, e a resposta só pode ser brute force, que nós temos ali na letra B de Brasil, que então de fato é o gabarito e a resposta dessa questão. Certo, pessoal?